Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, vai nos falar assim: E sendo conduzido Jesus ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A palavra diz assim que após Jesus ser batizado, Mateus vai descrever tempos depois do seu batismo. E a palavra diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Repare que quem leva Jesus ao deserto não é o diabo. Quem leva Jesus ao deserto não são os seus discípulos. Quem leva Jesus ao deserto não são os homens, não são os fariseus. Quem leva Jesus ao deserto é o próprio Deus, com uma finalidade, qual é? Ser tentado. Ou seja, Deus ele permite o próprio Filho ser levado ao deserto para ser tentado, ao ambiente deserto. Quando nós falamos em ambiente deserto, nós falamos de um lugar, de uma situação de escassez, uma situação de solidão, uma situação que você não vai ter todos ao redor, que você não vai ter pessoas, amigos perto, uma situação que o telefone não vai tocar, uma situação que o WhatsApp não vai chegar a mensagem, uma situação que a provisão será mínima, a provisão será muito pouca, uma situação de deserto, uma situação de frio à noite, uma situação de um calor intenso durante as manhãs, uma situação de aflição. Este é a situação do deserto. E a palavra diz que no meio do deserto, a atitude de Jesus, a Bíblia diz assim que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ou seja, independente do deserto que Deus me coloca, vai depender de como eu vou suportá-lo diante do meu posicionamento. Uma das primeiras coisas que eu tenho para você aqui no dia de hoje é: se posicione no meio desse ambiente chamado deserto. Talvez você esteja vivendo um momento de solidão, um momento de provisão, onde a provisão é pouca. O que vai depender se você vai suportar ou não vai ser o seu posicionamento diante deste deserto. A palavra diz assim que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus esteve orando e após ter jejuado ele teve fome, ou seja, a sua necessidade carnal no meio dessa situação começou a se apertar. E neste momento de necessidade carnal, a palavra diz assim: e o tentador e o diabo veio até ele, lhe dando uma proposta, dizendo: você não é filho? Uma das primeiras coisas que o diabo vai falar para você no momento que a sua carne gritar, no momento que a situação não for favorável, é tentar questionar a sua identidade como filho de Deus. Se você é filho, por que você está vivendo isso? Se você é filho, por que você não transforma essas pedras em pão? Ele vai dizer a Jesus. É mais ou menos assim: se você é filho de Deus, por que você não sai dessa situação de deserto? Por que você não transforma essas pedras em pão para se alimentar? Só que a palavra diz que Jesus vai rebater o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda a palavra de Deus. Repare que Jesus ele vai rebater Satanás não é em livros de contos de fada, mas é dentro da Escritura. Ou seja, um dos primeiros aspectos de posicionamento seu diante dessa situação que você está vivendo hoje é se posicionar diante da Escritura, é se posicionar diante da palavra e do entendimento a Deus, é se posicionar em jejum, em oração, mas em leitura bíblica, para que você possa rebater, porque a tentação vai vir. A palavra diz que Satanás diz: olha, transforma essa situação, sai dela, porque você é filho. É falando assim: olha, você é filho de Deus, você não tem que viver o deserto. Você é filho de Deus,
Você não tem que passar por essa situação de necessidade. A palavra diz que Jesus, rebatendo Satanás dentro da Escritura, Satanás vai levar Jesus a um alto pináculo, dizendo: está escrito, que se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para poder lhes guardar. Satanás agora vai mudar o seu campo de batalha e vai colocar agora as Escrituras em pauta. Ou seja, o inimigo vai tentar Jesus dentro da Escritura, dizendo: olha, está escrito. O seu adversário sabe sobre a Escritura. Mas a palavra diz assim, que Jesus disse assim: olha, mas está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, em todo momento, no meio desse deserto, a Escritura é mencionada. O que vai fazer você suportar a tentação, os ataques do adversário diante do deserto que você está vivendo, é a palavra de Deus. Eu deixo isso para você no dia de hoje, na tarde de hoje. O que vai ajudar você a combater a heresia, a distorção, a mentira e o engano de Satanás diante dessa situação de deserto é a palavra de Deus. A palavra diz assim que após isso Satanás levou Jesus e mostrou todos os reinos da terra e disse: todos eles eu te darei, se prostrares, me adorares. Ou seja, a condição de Satanás dar todos os reinos. Quem oferece os reinos da terra, as riquezas da terra para Jesus não foi Deus, mas foi Satanás. Repare que Deus quer o deserto para Jesus, só que Satanás quer levar ele a lugares altos. Nem todo lugar alto que você chega é Deus que te coloca. Nem toda porta que se abre é Deus que está te conduzindo, porque a palavra diz que enquanto Deus conduziu Jesus ao deserto, o diabo está conduzindo ele para sair dele, para levar a lugares altos. Ou seja, o coração de Jesus está sendo provado no deserto, mas o coração de Jesus está sendo provado nos lugares altos, independente do ambiente. Essa é a palavra para você. Independente do lugar, seja de riquezas, seja de deserto, o seu coração será provado a quem você presta culto. A palavra diz que Satanás levou Jesus e mostrou todos os reinos da terra. Ou seja, quem mostrou os reinos deste mundo para poder dominar foi o próprio Satanás a Jesus. Isso é interessantíssimo, porque enquanto Deus quer o deserto, o Satanás quer que você saia dele. Nem todo deserto é o diabo, assim como nem todos os lugares altos é Deus que te coloca, é Deus que te abre. Muitas vezes é para você ser tentado e para provar onde o seu coração está. A palavra diz que imediatamente Jesus se posiciona e mostra para Satanás onde o coração dele estava. E ele vai dizer: está escrito, para trás de mim, Satanás, vai-te embora, porque só a Deus prestarás culto. Ou seja, Jesus, ele preferiu estar no lugar deserto, mas estar diante da unção, estar posicionado, estar diante do direcionamento do Espírito aos lugares altos, aos reinos dessa terra e às riquezas dessa terra, nos direcionamentos que Satanás estava conduzindo eles. Eu deixo essa pergunta, essa afirmação para você. Essa pergunta é: onde está o seu coração? Nas riquezas deste mundo ou na unção nos desertos que Deus te coloca? E o que é interessante é que Deus não se manifesta a Moisés no palácio, mas Deus se manifesta com Moisés em lugares desertos. Deus vai falar com Moisés e vai se manifestar a sua presença em lugares desertos. Ou seja, é nos desertos, é no momento de solidão muitas vezes que você vai ter a maior manifestação de Deus na sua vida. Não deixe a direção de Deus para seguir as direções dos lugares altos que o mundo te dá. Deus está te vendo. A palavra diz que quando Jesus expulsou Satanás, os anjos do Senhor o serviram. Ou seja, passe por essa tentação.
Passe por esse deserto caminhando dentro da Escritura e da Palavra de Deus. Deus abençoe você no dia de hoje. Segue o canal, curte esse vídeo que vai ajudar outras pessoas a serem edificadas e compartilhe. Deus abençoe você, meu irmão. A paz.